Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Infomercado BR nesta segunda-feira, 23 de junho. Eu sou Giovanni Lorenzo. Vamos falar novamente de soja hoje. Em abril, a China lançou um novo programa de diminuição do uso do farelo de soja no mix das rações animais. Passou quase desapercebido, mas foi justamente no pico da crise das tarifas, né? No entanto, a China já vem com programas semelhantes há um bom tempo. A diminuição do uso da proteína misturada a outras biomassas para alimentação, especialmente de suínos, né, que é o maior plantel de animais da China e o maior plantel de suínos do mundo. Em 2017, chegava a quase 18% a participação do farelo. O ano passado estava em torno de 13%. E a China quer diminuir para 10% em 2030. Essa diminuição, se funcionar, vai dar aí cerca de 10 milhões de toneladas a menos nas importações de soja, o que equivale a praticamente um Paraguai. É a produção do Paraguai na última safra. Essa diminuição que eu acabei de comentar não veio sendo muito sentida, porque, por exemplo, a China, no ano passado, importou 105 milhões de toneladas de soja no mundo inteiro, né? 70% do Brasil, 21% dos Estados Unidos. Porque também outros usos da soja aumentaram, como o óleo. Mas é um programa que vai ganhar consistência, justamente porque a China não tem mais como ficar muito dependente de poucos países e mais ainda com os Estados Unidos com mais 3 anos e meio de Donald Trump pela frente. O grande desafio, segundo os especialistas, e esses números que eu acabei de dar foram números divulgados pelo governo, mas os analistas, especialmente dos Estados Unidos, acreditam que é um pouco difícil a implementação disso, porque a maior parte dos produtores são pequenos e médios, ou até micros, que respondem por 35% da produção, por exemplo, de suínos. E eles teriam dificuldade de substituição para outros volumosos que têm mais escassez, portanto preços mais altos, e outros ainda são muito mais caros, porque depende de uma tecnologia que a China ainda não domina totalmente, ou pelo menos ainda não chega a ter uma produção que possa derrubar os preços. Estou falando basicamente de aminoácidos sintéticos, que já estão sendo muito usados na Europa e nos Estados Unidos. Mas eu, particularmente, não me espanto se em algum momento a China vai fazer de conta que esses pequenos e médios produtores existam. A gente pode lembrar, por exemplo, no caso das milhares de pequenas indústrias de matérias-primas para defensivos agrícolas. Pequim, basicamente, nos últimos anos, eliminou boa parte dessas pequenas indústrias.
houve um programa para consolidação dessas companhias em grandes players, outros simplesmente deixaram de existir, não só porque a China queria controlar um pouco mais esse mercado, como também ela ficou preocupada com os mandatos mundiais em relação à sustentabilidade. Outra coisa também que a gente tem visto nos últimos tempos, desde a crise de 2021, que começou com a Evergrande, a crise imobiliária. Ainda que o grande problema se deu com as grandes incorporadoras, né, que ainda se arrasta, né? A própria dinâmica do governo em regular o crédito acabou tirando do mercado milhares também de pequenas construtoras. E a China tem condições, portanto, ao longo do tempo, de criar mecanismos para transferir essas produções ou esses pequenos empresários para outros setores, né? Mesmo que a economia não esteja andando como se esperava, né? Mas ainda próximo dos 5% de PIB anual, a dinâmica do mercado vai fazendo com que a transição não seja tão dolorosa para outras atividades. Isso tudo vai demorar e talvez não, com certeza a geração atual de produtores no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, que são os grandes fornecedores para os chineses de soja, não vão ver ainda nada disso acontecer. Mas é algo que, segundo, por exemplo, alguns analistas americanos, grandes produtores de lá já começam a olhar esse futuro no planejamento estratégico de suas companhias. Eles estão pensando, naturalmente, nos seus herdeiros ou aquelas companhias que têm capital aberto, pensando nos seus acionistas, e isso já vinha mesmo antes da crise tarifária. Hoje a China cobrando 10% sobre a soja dos Estados Unidos. Portanto, é algo que em algum momento, no Brasil, na Argentina, esse ponto vai ter que entrar em discussão, num planejamento, tá? Obrigando a alguma diversificação maior, como, por exemplo, a AMAGGI, que hoje é muito mais forte em algodão do que em grãos, ou com uma SLC, também diversificada, porque mesmo que não seja tão para já essa situação do uso menos acentuado do farelo de soja nas rações, em algum momento vai acontecer. E ainda que a China continue absorvendo muita coisa do Brasil, certamente os preços não deverão ser mais os mesmos, como se viu no passado, aí, até 12, 13 dólares o bushel. Por hora é só. Muito obrigado, até uma próxima.